Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e neste vídeo aqui eu venho trazer para vocês a continuação daquele vídeo sobre autenticação usando o Axios no Svelte com o back-end em Django. A gente já está no nosso vídeo 5, que é esse aqui, a nossa série de autenticação em Svelte utilizando o back-end em Django. Então se você não viu os vídeos anteriores, corre aí na descrição, tem o link para a playlist com todos os vídeos na ordem correta, ok? E todos os próximos vídeos que forem sendo lançados irão ser adicionados nessa playlist. Então, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, caso você tenha interesse em realizar algum tipo de autenticação, sistemas de login, utilizando o Svelte, ou até mesmo se você quiser utilizar esse sistema usando um React ou um Next, enfim, a framework de sua escolha e preferência. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Então, simbora pro vídeo, pessoal. Bom, no vídeo passado, nós terminamos neste programa aqui, que a gente já tinha feito a inicialização do nosso Svelte, certo? E basicamente configurado a parte mais essencial das coisas, que envolve tanto o layout, que basicamente é como se fosse um wrapper, certo? É como se fosse um encapsulamento das nossas páginas, então ele encapsula elas utilizando esse slot. Então ele sempre vai adicionar esse código extra em todas as páginas. E isso aqui é utilizado de maneira que a gente pode estar fazendo diversas coisas. Como, por exemplo, definindo uma URL central para todos os nossos sites, certo? Todas as nossas páginas. E centralizando grande parte da estrutura de dados lógica que a gente vai estar utilizando para se comunicar com o back-end. Então a gente fez a parte do Axios, utilizando o default URL, certo? Então a gente definiu uma base URL como 127.0.0.1.2.8000, que é o nosso back-end, certo? Caso você esteja fazendo com HTTPS, você pode estar mudando aqui, mas tem que ter a estrutura preparada para HTTPS, ok? Então tem toda aquela questão de certificado e tudo mais, mas é possível, ok? Beleza. Depois a gente tem um process queue que processa todas as falhas que tem dentro da nossa aplicação, tá? Dessa forma, se tiver algum erro, vai ser aqui que ele vai processar e aí ele vai fazer a parada toda funcionar de uma maneira mais eficiente, tratando os erros. Aqui a gente consegue obter os nossos refresh tokens, ok? A gente, na verdade, utiliza o refresh token para pegar um access token, certo? E daí já realoca ele dentro do nosso authorization, que é um header, ok? É um cookie que a gente tem aqui. E aqui, nesse caso em específico, eu setei um refresh token, tá? Então, assim, é possível você fazer sem refresh token naquele padrão lá do JWT, que basicamente erra uma vez quando acaba o acesso para requisitar um novo através do refresh token. E aí sim, com esse novo access token, poder então fazer a requisição. Porém, eu acho que, pelo menos na minha visão, eu não gosto da questão de, tipo, esperar um erro para aí sim fazer um request de novo. Então, foi setado um timer que em 17.000 milissegundos, que teoricamente era para dar 17 segundos mais ou menos, porém, por alguma razão, tá dando um pouquinho a mais, ok? Ele vai pedir um refresh token, um access token utilizando o refresh token novamente, certo? Então ele vai fazer um request lá para o back-end. Então a parada ficaria mais ou menos assim. Primeiro a gente envia o username e a password para o back-end, que seria o nosso auth server, e depois a gente obtém um access token. Junto também com esse access token a gente tem um refresh token, certo? Nesse caso nosso aqui. Depois a gente faz um request de resources personalizados lá para nossa API protegida, que seria a API protegida pelo JWT, para pegar informações de um banco de dados, por exemplo. Nesse processo, nossa API lá no back-end vai validar o nosso access token, verificar se ele é um access token válido, se ele realmente atende o que é esperado, e depois, então, retornar os recursos protegidos, seriam o nosso request, o return do nosso request, que é protegido justamente com esse sistema de autenticação. Então, é mais ou menos assim que funciona. Depois disso, ele vai verificar se não tem erro, tá? E ele também utiliza essa condicional aqui justamente para não ter confusão. Dessa forma, o que acontece é que a gente tem o nosso refresh token automatizado. E aí ele evita de dar um erro antes para depois em si entregar da forma correta. Então você evita de ter que ter um erro antes para em si receber
o código da maneira correta, né? Enviar o access token válido. Então, dessa forma, você não tem que esperar ele ser jogado como inválido, beleza? Porém, da mesma forma, a gente tem aqui o sistema de response, status, tudo mais, justamente para a gente converter aqui quando a gente pega o erro 401 e entender ele. Então a gente tem aqui os interceptors, justamente para fazer aí todo o handling caso a gente tenha o erro, por exemplo, 401, que é da autorização, para pedir novamente um novo access token, ok? Então ele verifica se ele não está fazendo refresh. E aí ele basicamente chama o nosso refresh token, que faz o request lá pro endpoint /refresh da nossa API e obtém ali toda a parte ali de autenticação. Então, é basicamente isso. A gente tem um destroy aqui para não flodar o set timeout. Iria criar um monte de instâncias fazendo requisição que poderia potencialmente crashar seu ambiente de desenvolvimento. Então, a gente tem isso aqui. E também em produção você não vai querer, né? Que, tipo, para cada usuário tenha, sei lá, 20 ou 30 20 ou 30 unidades ou mais, né? Fazendo request e crescendo a cada segundo. Então, a gente faz aí justamente dessa forma para evitar esse problema, tá? E o on-mount, a gente faz um request preventivo já de início, justamente para evitar aí ter um bad request, né, na primeira tentativa, né, com acesso negado, certo? Então é isso para o nosso layout e a gente tem aqui a nossa page.svelte, que foi uma página criada aí, tá? Justamente para demonstração, certo? E, bom, é isso. Então o que acontece? Ah, e claro, tem os hosts. É só isso mesmo. Então a gente fez essas configurações, tá? Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rodar utilizando npm aqui, npm run dev, ok? E a gente vai rodar nossa aplicação aqui, nosso Svelte, certo? Beleza, o que tá rolando? Eu acho que eu não estou dentro do front-end application, certo? Beleza, agora eu estou dentro do front-end. Então agora eu posso dar o npm run dev. Se você estiver utilizando o Yarn, enfim, outras coisas aí, você pode estar utilizando o seu comando aí da forma adequada, beleza? Que, como eu estou usando o Node, é npm, beleza? Certo, vou pegar essa URL aqui, vou colar aqui no meu navegador e quando eu vou entrar para... Peraí... Ah, tá, certo, tem o Svelte Kit aqui. Bom, isso significa... Eu acho que a gente não tá utilizando o redirect, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui, certo? Beleza. E tem outra coisa que eu esqueci de fazer, que é o seguinte, aqui no body, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um style e vou setar o margin para 0. 0px, certo? Isso daí vai fazer com que a tela fique sem aquela margem lá de... Que é basicamente padrão, né? O pessoal coloca aí para fazer a centralização do conteúdo, né? Só como eu tô fazendo fundo chapado, o fundo ele vai ser inteiro, aí acaba que não é muito interessante eu estar fazendo sem estar utilizando isso, certo? Então, dessa forma aí, eu tô tirando a margem, tá? E aí fica assim, ó. Bom, fica certinho, tá vendo? Então fica bem, bem legal. Eu fiz esse template básico aqui, tá, pessoal? Justamente pra gente fazer o login. Eu sorteei as cores lá no site de obter paletas de cores, né? O Colors. E aí eu já joguei aí e fiz. Basicamente o que acontece? A gente tem o field do user, o field do pass, tá? E aí o botão sign in. E caso você não tenha uma conta, tem o create our account que não tá pronto ainda, tá? E a gente vai fazer o create our account hoje e ligar tudo com o back-end, tá? Se não der nesse vídeo, vai ser no próximo, mas vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Bom, a gente já tem o nosso login aqui na página principal e agora a gente precisa fazer o nosso register. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer o nosso register. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta chamada register, vai dar um enter, e aí dentro, basicamente é isso aqui que a gente vai colocar. A gente vai colocar um arquivo chamado mais page.svelte, certo? Dessa forma, aqui dentro, o que a gente vai ter que fazer? Eu já vou pegar o código, tipo, que eu utilizei aqui do style, porque, bom, esse vídeo, como eu falei no vídeo passado, essa parte aqui não é focada no HTML e CSS, então eu já vou colocar aqui. E o nosso HTML também. Então a gente tem o nosso CSS ali embaixo, nosso HTML aqui. Essa é a página de register, tá?
E se a gente vir aqui no nosso navegador, clicar aqui, rodar, acho que precisa reiniciar o server. Provavelmente. Interessante, hein? Por que que não tá certo? Ah, tá. Certo. É porque eu ainda não coloquei o código. Então, beleza. Calma lá. Vocês já veem. Vamos lá. A gente precisa colocar o código aqui antes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o código do JavaScript. Basicamente, a gente abre aqui uma tag de script, dá um import Axios, tá? A gente vai precisar do Axios from Axios, que é o que a gente instalou no vídeo passado aqui. E aí, a gente vai também importar... Não, esse a gente não vai importar porque a gente não vai precisar. A gente vai precisar do let name igual a uma string vazia, email igual a uma string vazia e a nossa password igual a uma string vazia também. Depois a gente vai criar um let submit e esse let submit vai ser um async, pessoal, tá? Justamente para que ele envie de maneira separada e não interrompa o processo, beleza? Daí a gente vai fazer um if name igual a isso aqui, or email igual a isso aqui, que basicamente é o que a gente está inicializando, ou seja, significa que ele não foi alterado, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar. Isso porque a gente não quer que ele dê submit quando o usuário não colocou nada ali, certo? Então, é claro que lá no back-end a gente tem que tratar isso também, mas é interessante a gente fazer aqui no front-end um mecanismo de prevenção, né? Justamente para o usuário não sair mandando string vazia toda hora e fazendo request desnecessário. Daí a gente vai fazer um await no axios.post, que vai enviar para register, e esse /register, ele vai estar enviando os seguintes dados, né, nesse post. Um name, o e-mail e a password, ok? Depois, ele vai fazer o seguinte, ele vai iniciar um redirect, que a gente vai precisar de todo jeito, né? A gente vai precisar do Svelte Kit. Beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer isso com o Godot, porque por algum motivo tá dando erro aqui no lance do Svelte Kit. Mas, caso não dê pra fazer com o Godot, vamos fazer direto com o redirect, beleza? Vamos ter que fazer com o redirect mesmo. Então, vamos fazer com o redirect. Bom, o redirect a gente vai fazer o seguinte, ó. Import redirect from @svelte js/kit, beleza? E aí a gente coloca ponto e vírgula aqui no final. Daí a gente vai dar um throw redirect 302 barra. Isso daqui, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar a gente para home. E a home é o nosso login, tá? Então, isso daí é para redirecionar a gente para home. Beleza. E agora vocês podem ver que a página de register está funcionando. Então, essa é a ideia aqui da página de register. Então, quando você der o sing up, ele vai enviar lá para o back-end aqui, o register. Isso dando certo, ele vai trazer você para essa página aqui. Claro que tem como melhorar o error handling disso daqui, mas dessa maneira aí é a estrutura básica para isso daqui funcionar. Ok, vamos fazer o seguinte. Quando a gente terminar ali o login, quando a gente basicamente conseguir um response aqui que deu certo, vamos fazer o seguinte, vamos redirecionar para a página de congrats, que é a nossa página aí que vai ser uma página onde a gente vai fazer o retrieve do user, né, utilizando o próprio Access Token para conseguir algumas informações e mostrar todo o sistema funcionando, né? Como você poderia estar utilizando o JWT ali, sistema de autenticação, para puxar informações que necessitam de um acesso privilegiado, certo? Então a gente vai mandar para /congrats, que não existe ainda. Então a gente vai criar esse /congrats. Para criar esse /congrats, a gente vai vir aqui e vai novamente criar uma nova folder congrats. Dentro dessa folder, a gente vai criar um novo arquivo mais page, certo? E vai colocar um ponto svelte aqui também. Daí, a gente vai, novamente, vou pegar o style e o código HTML, porque, novamente, esse tutorial aqui não é de HTML e CSS, ok? Mas, se vocês quiserem um tutorial, enfim, de HTML e CSS, uma minissérie, alguma coisa do tipo, só falar aí nos comentários, ok? Que eu trago aqui para vocês, beleza? Bom, esse daqui é um pouco mais longo, mas eu vou tentar fazer de uma forma rápida aqui, ok? Então, a gente vai precisar novamente do Axios. From Axios. A gente vai precisar importar também novamente o redirect. From @svelte js/kit. Vamos ter que criar uma variável chamada letUser, é uma variável user. Importar onDestroy, o onMount, na verdade, o onDestroy. From Svelte
Aqui é bastante coisa, hein? Beleza. A partir do momento que a gente tem isso, a gente vai precisar fazer o que pega o nosso usuário. E para fazer isso, a gente vai precisar do getUser, que vai ser um async também. E esse async, ele vai ser basicamente enviado para uma arrow function, né? A arrow function vai ser assíncrona e ele vai tentar pegar aqui, ó, o const response, que vai ser um await. E aqui que entra a necessidade de ser assíncrono, para um axios.get. E esse axios.get vai estar pegando de getUser, que é um endpoint que a gente fez lá no back-end. Aí a gente vai estar passando aqui with credentials, certo? Credentials, como true. E isso daqui porque a gente vai estar utilizando o access token. Então ele tem que estar dessa forma para ele enviar os headers, ok? Daí a gente vai pegar o response.data. Depois a gente vai pegar o date underline joined do format datetime new date user.date joined. Daí a gente vai utilizar o e-mail como user.email. A gente também vai pegar os groups como user.groups. Vamos também pegar o id, que vai ser igual a user.id, ok? Daí vamos ver se ele está ativo, isActive, que vai ser igual a user.isActive, que basicamente a gente está extraindo as coisas, tá? E mandando para lá. Claro que existe outras alternativas de como você pode estar fazendo isso, tá, pessoal? É só... Tô fazendo aqui da forma que fique mais fácil aí para vocês entenderem, ok? Mas é claro que você precisa levar em consideração aí a questão de tratamento de erro, enfim, todas essas coisas aí, para sua aplicação se tornar segura e não parar enquanto ela estiver em produção, né? Que é o que a gente mais espera, né? Que ela funcione perfeitinho, redondinho. A gente vai verificar aqui se o cara é um super user, vai alocar ele também. E aí o last login vai ser igual a um format também, datetime, que é a função que a gente fez ali em cima, com uma new date para user.last login, que é uma timestamp, tá? Daí a gente vai estar utilizando um name igual a user.name e um user permissions, que vai ser igual ao user.user_permissions, beleza? Na linha, depois desse try aqui, a gente vai estar fazendo um cache. Então, basicamente, se tiver qualquer um erro aí dentro, a gente vai passar esse erro aqui para cá. E aí depois a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o erro do ponto response, né? O erro ponto response e o erro ponto response ponto status for igual 401, e aquele erro lá que a gente não tem o access token válido, vai fazer isso aqui. Se não, porque ele basicamente vai fazer automaticamente, certo? Vai resolver esse erro. A gente vai mandar um console.log justamente para fazer o debugging, né? Através do console, certo? Beleza. Depois disso, a gente vai ter que fazer o mecanismo que vai carregar isso aqui. Só que antes eu também vou colocar um negócio aqui como debugging, que é basicamente o seguinte, ó. Eu vou estar colocando um console.log para user e um onMount. Dentro vai ter uma arrow function que vai mandar para getUser, certo? E aqui vai ter um 2 pontos no final. Depois vai ter um const interval id, que vai ser um set interval. Esse set interval vai estar apontando para getUser, ou seja, ele vai estar repetindo isso a cada 3 segundos. Depois a gente vai ter um onDestroy, e esse onDestroy ele vai estar com uma arrow function também, apontando para um clear interval, que vai destruir o nosso intervalo, que a gente tem ali em cima, que é o interval id, certo? Para daí acabar com qualquer tipo de instâncias que estejam fazendo requisições ali no background, evitando que acumulando, né? Conforme você vai abrir um novo navegador e fecha, e daí abre outro e fecha, que eles podem estar se acumulando ali se não estiver utilizando o onDestroy,
que é o que faz, ele limpa isso aqui, né, do background lá, background do navegador em si, para ele parar de fazer essas requisições, né? Então, isso é extremamente importante, ok? Com isso daí pronto, a gente basicamente tem essa página aqui, ó, no /congrats, que vai mostrar, a aplicação está funcionando e vai mostrar as informações aqui do usuário, que nesse caso deve estar dando um monte de erro, justamente porque ele não consegue acessar lá. Então, vocês podem ver, tem um monte de erro, beleza? Então agora, o que eu vou fazer? Aproveitando, o vídeo tá ficando meio longo, mas praticamente que a gente já terminou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Django e aí eu vou mostrar para vocês isso aqui funcionando. Certo, pessoal? Então eu estou aqui com o Django e, bom, esse é o projeto que a gente fez. Eu acho que se eu for fazer mais um vídeo disso daqui, aí eu mostro para vocês um review completo, tanto do back-end quanto do front-end e onde eles se conectam entre si, tá? Então, o que acontece? Basicamente, a gente tem o core ali, então a gente, na real, tem que entrar dentro do env primeiro, env scripts activate, daí a gente entra dentro do core, ou já estamos... Não, a gente entra dentro do core e dá um pi manage.py run server. E aí ele tá rodando na porta 8000. Já que ele tá rodando aqui na porta 8000, o que a gente vai fazer? A gente basicamente vai pegar, certo? E vai tá rodando aqui nossa aplicação. Nossa aplicação tá rodando ali, então... Cadê? Onde que ela tá rodando? Tá rodando aqui, beleza. E essa daqui tá aqui. Então esse é o nosso back-end, esse daqui é o nosso front-end, beleza? E esse daqui é a nossa aplicação. Então o que acontece? Se a gente vir aqui naquela página que a gente estava, /congrats, e entrar, vocês podem ver que ele vai fazer, ou teoricamente era para estar fazendo, uma requisição para lá. Só que como data é undefined, ele não tem como tá lendo, certo? Então, se a gente vir aqui, data que ele tá falando, é isso aqui, né? Não, é o response.data. Ele tá mandando para getUser, com credenciais, true. Só que aqui a gente não tá recebendo nada. Então, deixa eu ver o que tá acontecendo. Então, ele não achou o usuário porque o usuário não tá logado. É isso aqui que eu falei para vocês do erro, tá? Então, existe a necessidade de fazer um error handling melhor, né? Para, tipo, você ter todas ali as, basicamente, estruturas para qualquer erro. Por exemplo, se o cara entrou com o usuário não autenticado ou numa página que ele não deveria estar, você ter essa proteção aí para o seu site não ter esse problema. Que nem, por exemplo, ele está fazendo requisições, mas ele tá falando que não tem, certo? Aliás, ele tá fazendo a requisição pro lugar errado, certo? Então, para resolver isso daí é simples. Certo, arrumei aqui. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, um Fired Query, certo? Eu tive que acabar colocando aqui as URLs aqui, tá? Isso daqui é um negócio esquisito que eu tenho que ver o que aconteceu, porque basicamente a gente não precisaria estar fazendo dessa forma, tá? Porque a gente setou o Axios Default. Ah, eu já entendi o que aconteceu. Bom, basicamente é defaults, certo? Então, agora vai funcionar. Se agora, por exemplo, eu vim aqui e tirar isso aqui, eu acho que é pra funcionar. Funcionou, tá vendo? Então, tá faltando um S ali. Bom, agora tá certo. Então, a gente pode tirar isso aqui tudo agora daqui, que não vamos precisar, tá? A gente só vai precisar daquele lá que a gente declarou lá na frente. Então, a gente já seta a URL como default. Isso daqui já facilita para nós, beleza? Então, se eu vim aqui agora no congrats, ele vai fazendo certo, tá vendo? Então, ele tenta o refresh, tenta ali, não vai conseguir. Claro, você vai ter que fazer o error handling para isso daqui, tá? Caso você esteja fazendo uma aplicação que vai para produção, para tipo, caso dê algum código aqui, por exemplo, 403, forbidden, beleza. Você tem uma parada para segurar esse erro, né? Para fazer o handling dele. Ah, deu internal error 500, beleza. Teve server erro, beleza, faz tal coisa. Então, tem que ter essas questões aí, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai logar aqui. E eu tenho um usuário de teste, que é teste. Se eu não me engano, na verdade é Poseidon e a senha é teste. O que ele tá falando? Teve um erro. Certo, pessoal, eu abri aqui o Insomnia porque eu tava testando aqui. E, tipo, o erro que tava dando não fazia muito sentido, tá? Porque, assim, o que acontece? Eu tava basicamente fazendo uma requisição aqui pra dentro e tava dando toda hora esse erro aqui, tá? Antes não tava dando esse erro aqui, tava dando simplesmente o 500. E aí, como tava dando 500, eu tava tipo, cara, onde que é esse erro, né? Chequei o código, fiz um monte de coisa. Então, eu acho até estranho, porque, assim, esse erro aqui, não tinha esse erro aqui antes. Tá? Eu tinha basicamente testado o código todo antes para ter certeza antes de vir gravar o vídeo. Mas, bom, aparentemente teve o erro. Esse erro significa que aqui, ó, onde ele mostra aqui, ó, na Authentication, linha 6, diz que
JWT não tem o método encode. Então, isso pode ser porque eu tô com env. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Exit, beleza? cd core, ok? Eu vou dar um pmanage.py server. Sem habilitar o env. Vamos ver o que acontece. Certo? Se eu enviar, foi. É isso mesmo. Então, o que acontece? Provavelmente é alguma questão de versão, tá? A versão que eu tava usando ali provavelmente não tava funcionando. Então, agora, se a gente vir aqui e testar novamente, né? Poseidon sem a teste, tá? E rodar, ele vai continuar dando erro. Por que ele tá falando user not registered? Qual que é o user que ele tá pegando, cara? Vamos ver. Ele tá tentando pegar de dentro de data, request data. E se eu tirar esse data aqui e colocar direto? Também vai dar erro. Request, print, request data. Sign, e-mail, nice. Ah, tá. Já entendi o problema. Bom, basicamente a gente tá tentando logar com o com o username, mas a gente precisa do e-mail, então é esse o erro, tá? teste.com.br, porque é o campo único que a gente está utilizando. A gente vinha aqui, agora a gente logou, tá? Então, bem interessante, agora que a gente logou, a gente pode vir aqui, ó, em congrats, e aí ele vai estar funcionando ali, ó. Cadê? Vamos. Dates not defined. Tá, tem outro erro. Caramba, velho! Vamos lá. Dentro de congrats, date. Qual date que você tá falando? Aê! Certo. Agora a gente tem aqui funcionando. Então a gente tem aqui, ó, que nosso e-mail é nice test, certo? Vamos só arrumar aqui os redirecionamentos. Então a gente tem aqui que ele vai redirecionar depois que o login é bem sucedido na nossa página para vazio. Daí no nosso layout, não, no nosso login aqui, ele vai mandar para /congrats. Só que eu vou estar utilizando talvez o Gotô. Vamos ver. Vou fazer com o Gotô aqui, ó. Gotô /congrats, ok? Então, se a gente vir aqui, ó, e colocar nice@test.com.br, que a gente já tá logado, e colocar a password aqui, ó, 1234, e daí entrar, a gente vem para cá, entendeu? E aí aqui, ó, a gente tem date joined, o nicetest.com.br, que é o nosso e-mail, que a gente tá colocando aqui os grupos, ID, tá falando que é ativo, tá ativo, que a gente tá logado, o staff tá false, não é um super user, o último login aqui, a hora que foi, que basicamente tá errado, né, mas tudo bem. E aqui a gente tem o name, que é nice, as permissões que não tem nenhuma. Tá, isso aqui provavelmente também tem como você alterar, tem que, quando você for fazer o login, se eu não me engano, tem um jeito de você atualizar lá no Django, tá? Mas a funcionalidade padrão, que é o objetivo que a gente tá querendo, tá funcionando. Então, se você vê aqui o que tá acontecendo, ó, você vai perceber que o que acontece. Ele tá fazendo um refresh, aí ele consegue fazer, ó, get user, cerca de 7 vezes, 6 vezes, depois ele faz outro refresh. Então, todas as vezes que ele tá dando um refresh, é porque ele tá renovando o código de acesso. Então, ele tá meio que criando um código novo que tá reembaralhado de uma forma diferente para tá acessando, tá? E esse código de acesso, ele é mantido de maneira hidden, enquanto o outro de refresh, ele já é mantido de uma maneira que ele é enviado, ele é visível, tá? O outro já não. Então, isso que traz a segurança, porque aí você tem um sistema de segurança onde você tem um código de acesso temporário, certo? Criptografado, e um código de refresh que pode durar 7 dias, por exemplo, que vai ser o código da sessão, que vai manter a sua conexão ali, vai manter o seu usuário logado durante tanto tempo. Só que todas as vezes, a cada tantos segundos ali, né, que no caso a gente definiu aqui, ele vai estar fazendo uma requisição de um access token novo para justamente estar renovando ali a chave de acesso dele, beleza? Quando a gente implementar, por exemplo, um logout, o que ele vai fazer? Ele vai limpar, tá? Inclusive tá implementado aqui, caso você queira fazer. A gente tem a função user logout aqui, tá? Você vai fazer requisição através de logout e vai enviar para ele basicamente o refresh token. Então ele vai enviar with credentials. Quando ele fizer isso, ele basicamente vai tirar o refresh token, ele vai deletar o refresh token, e a partir do momento que ele deletar o refresh token lá do back-end, não vai ter o ponto de validação mais, e aí o seu usuário vai estar deslogado, porque se ele tentar mandar esse refresh token, que não vai existir mais aqui no front-end nem no back-end, não vai funcionar. Então, dessa forma, você faz com que o usuário se deslogue, tá? Quando ele se logar de novo, vai ser gerado um refresh token novo, que vai ser armazenado no back-end, e o access token
também o Access Token e o Refresh Token vai ser enviado para o front-end e depois, a cada tantos segundos, vai ser requisitado um novo Access Token, ok? Então a gente vê aqui que está funcionando tanto a funcionalidade de register quanto a funcionalidade de login. Essas são as funcionalidades básicas e é assim que a gente faz um sistema de autenticação utilizando Django e Svelte. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo a gente conclui a parte de autenticação no Svelte utilizando o back-end em Django e a gente basicamente faz a parte de um register, um login, né? E aí até um retrieve de informações ali utilizando o sistema de autenticação pelo Access Token, que é obtido periodicamente através do Refresh Token, sempre mantendo ele válido na sua aplicação e fazendo com que automaticamente é renovado o Access Token, seu usuário permanece logado com a sessão durante tanto tempo aí que você definir lá no back-end. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, qualquer coisa, manda aqui na descrição para mim. Até se você quiser entrar lá na comunidade do canal também, que tem um acesso mais direto para tirar dúvidas, comentários, enfim. Eu agradeço imensamente por todo o apoio que existe aqui no canal recentemente, por todas as marcas que a gente vem ultrapassando e cruzando. E caso você tenha alguma dúvida, como eu falei, ou alguma sugestão também mais elaborada, enfim, sinta-se à vontade para entrar na nossa comunidade do canal, onde lá você pode ter um chat muito melhor para estar conversando. Não que o do YouTube não seja bom, mas lá você tem uma interação muito mais completa, vamos assim dizer, e também abre espaço para um network com os outros membros da comunidade do canal. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês novamente. E é isso, pessoal. Valeu, falou, fui. Até a próxima.